Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre condicionamento físico. Então, o que é o condicionamento físico, qual a importância e como melhorar, certo? Então, primeiramente, o que é um condicionamento físico? Condicionamento físico ele é a capacidade do nosso corpo a resistir a esforços físicos, tá? Então, está relacionado com a performance do nosso corpo, a performance física. É um conjunto de fatores, por exemplo, força, velocidade, agilidade, potência, resistência aeróbica, que está associado com resistências, né, que precisam de um prazo um pouco maior ali de esforço, que utiliza mais oxigênio, resistência anaeróbica, que é uma intensidade um pouco acima e uma duração menor, que não tem a utilização de oxigênio, né, não necessita do oxigênio. Então, basicamente, é um conjunto de fatores, de capacidades físicas que a gente vai entender, né, como é que está o condicionamento físico dessa pessoa. Beleza? A importância disso, basicamente, ter um bom condicionamento físico está associado a uma boa saúde geral, tá ok? Então, desde o aumento da disposição, enfim, a melhora da qualidade de vida, a melhora da resistência física, é basicamente isso. O condicionamento físico melhora essas questões gerais de saúde. Se a gente for mais específico, dá pra gente falar em também relação de regulação de peso, a manutenção de um peso ideal, a melhora da aptidão cardiorrespiratória, né, que é um dos principais parâmetros relacionados à saúde. O que mais? A parte de humor, tá? A parte emocional, se a gente for falar de humor, estresse, ansiedade, qualidade do sono, enfim, tem várias outras, né? Como, por exemplo, o tratamento de doenças. A gente sabe que ter um bom condicionamento físico, a literatura já mostra isso, que tanto para prevenir a doença, tanto para tratar essas doenças é de extrema importância, né? Um exemplo disso é um estudo norte-americano que acompanhou por mais de 11 anos cerca de 14 mil pessoas, tá? Ele acompanhou essas pessoas por esse período de 11 anos e comparou ali entre pessoas que ganharam peso, perderam peso, melhoraram a aptidão cardiorrespiratória, perderam a aptidão cardiorrespiratória, né? A aptidão cardiorrespiratória é um dos principais parâmetros de condicionamento físico. E, né, como resultado final desse estudo, ele viu que pessoas que conseguiram manter ou melhorar seu condicionamento físico, eles tiveram menor mortalidade, né? Em números, isso, pensando na estatística do resultado. Mesmo pessoas que estavam acima do peso, ganharam peso, mas mantiveram ou melhoraram sua aptidão cardiorrespiratória, seu condicionamento físico, eles foram beneficiados aí por essa questão. Então, basicamente, um bom condicionamento físico anulou um peso fora do ideal, tá? Claro que manter dentro do peso é um fator importante, mas esse estudo mostrou que mais importante do que se preocupar com peso, a gente tem que se preocupar com o nosso condicionamento físico. Beleza? Então, já que ele é importante, vamos entender, né, como que a gente pode melhorar, né, esse condicionamento físico. E a resposta é basicamente dando estímulos regulares, né? Então, treinando com frequência, tá? Qual tipo de treino? Tem um treino específico? Quem não viu o vídeo que eu fiz sobre os componentes do gasto energético, vale a pena ver, porque está associado com a resposta está associado com isso, né? Basicamente, como eu falei, o condicionamento físico é um conjunto de fatores e um treino ideal seria um treino que tem mais do que uma capacidade física envolvida. Então, não, por exemplo, só uma caminhada ou só uma musculação, e sim envolvendo com um conjunto desse treino. Então, por exemplo, um treino que está relacionado com o aumento da parte cardiorrespiratória e também com o aumento de força. Então, a combinação aí de um treino mais metabólico com um treino mais resistido, um treino de força. Não precisa ser na academia, pode ser em casa mesmo, tá? Então, exercícios que cansam mais, aumentam mais a frequência cardíaca, a respiração, e exercícios que têm mais dificuldade. Então, por exemplo, flexão de braço, agachamento. Então, pensando aí como uma maneira básica de falar, esse seria um exercício ideal
para melhorar o condicionamento físico, tá? Se você tem um objetivo mais específico, daí vale a pena você focar naquelas capacidades mais específicas da modalidade ou do interesse seu. Então, por exemplo, se eu quero ganhar massa muscular, esse é meu objetivo. Não adianta eu ficar fazendo uma caminhada, né? Nem uma corrida. Eu preciso treinar força, certo? Parece óbvio, mas muitas vezes as pessoas erram nisso, né? Não vê muito resultado e acha que tem grandes coisas erradas. Basicamente, você está fora da especificidade, está treinando uma coisa que você não tem o objetivo de melhorar. Um outro exemplo, se você pratica um esporte, eu, por exemplo, pratico futevôlei, é meu hobby favorito. Se eu quiser melhorar meu deslocamento em quadra, tá? Melhorar minha performance dentro do futevôlei, vale a pena eu treinar exercícios que melhoram as capacidades envolvidas dentro do futevôlei, certo? Então, por exemplo, se eu vou numa academia treinar, eu não tenho tanta necessidade de eu pôr cargas gigantescas, por exemplo, lá no leg press, e fazer lá o leg press, para quem não sabe, é aquele movimento da perna que você empurra lá, coloca os pesos e tal. Não adianta treinar aquilo com 400 quilos, fazer 3, 4, 5 repetições. Claro que isso pode te ajudar, se você fizer isso complementar algum outro tipo de treino, vai te ajudar, né, no ganho de força, enfim. Mas de maneira geral, tem treinos que têm maiores benefícios para uma transferência, por exemplo, para um esporte mais dinâmico. Então, treinos mais dinâmicos mesmo. Põe uma sobrecarga um pouco menor, então, por exemplo, um colete de peso, e faz exercícios mais dinâmicos. Então, não adianta você ficar, por exemplo, fazendo uma cadeira extensora, esticando e dobrando a perna. Tem exercícios muito mais com uma transferência positiva muito maior para a modalidade, certo? Não vou me alongar muito, que não é tanto o objetivo, né, do vídeo ficar específico numa modalidade. Mas, de maneira geral, pensando em melhorar a performance, é isso, tá? Por que a gente perde tanto condicionamento físico, né? Força, resistência em pouco tempo? Basicamente porque nosso corpo é inteligente, tá? Ele não faz sentido ele manter uma estrutura, né, uma condição, se ele não vai usar, se não está precisando naquele momento, se não está sendo requisitado, certo? Então, ele, por exemplo, eu treino musculação, carrego bastante peso, eu hipertrofio meu músculo, fico com o braço forte, as pernas fortes e tal. Eu parei lá na quarentena, fiquei 1, 2, 3 meses sem treinar musculação. Atrofia, não tem jeito. O corpo ele não precisa mais daquela musculatura. Você não está mais levantando 20, 30 quilos. Às vezes você está levantando uma latinha de cerveja, que pesa ali 300 gramas. Então a ideia é o corpo é inteligente e aos poucos as adaptações do exercício elas vão retornando, tá? Por isso que a gente fala em regularidade. Treine com regularidade, disciplina, tá? É sempre, treino é para a vida toda. Não precisa ser demais, não precisa ser uma coisa chata, mas precisa ter regularidade. Beleza? Basicamente acho que é isso, tá? Se você acha que tem alguém que precisa melhorar seu condicionamento físico, peço para que marque ele aqui no vídeo ou encaminhe esse vídeo para a pessoa, compartilha com ela, para a gente conseguir atingir mais pessoas, para as pessoas se manterem mais ativas com um bom condicionamento físico. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço e até a próxima.